Tentar agradar todo mundo é uma das principais coisas que gera sofrimento emocional e com certeza é um dos principais pontos que trazem as pessoas para a terapia com quadros severos de ansiedade e depressão. Então nesse vídeo a gente vai analisar e entender o que a gente pode fazer para não depender dessa questão de agradar os outros e conseguir viver uma vida que faça mais sentido pra gente. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver a origem dessa necessidade de agradar, por que isso é um problema que destrói a vida de tantas pessoas e como resolver isso para não viver uma vida de só tentar agradar os outros. E aqui fica um aviso importante. Todas essas etapas que eu vou falar aqui são super importantes para que efetivamente sejam feitas mudanças aí na sua vida que tragam resultado. Então não adianta simplesmente pular para o final do vídeo. É super importante entender o raciocínio aqui e lá para o final do vídeo você vai entender por que esse caminho é tão importante. Mas fica aqui comigo que eu te garanto que vai ser a melhor explicação sobre essa questão que você vai ver aqui no YouTube. Bem, nosso primeiro passo aqui é entender essa origem, dessa necessidade de agradar. E a verdade é que essa necessidade de agradar, ela vem muito dessa busca de pertencer a algum grupo, de agradar determinadas pessoas que fazem parte do nosso ciclo. Isso é algo natural do ser humano. Se a gente for pensar, desde os primórdios, o ser humano age em grupo para conquistar, para avançar na vida. Então é muito comum a gente sempre tentar participar de algum grupo. Tem gente que faz alguma luta e forma aquele grupo da galera que luta, tem gente que faz escalada como eu e tem aquele grupo da galera que escala, tem o crossfit, tem o grupo do trabalho, enfim, a gente está sempre interagindo com outras pessoas, a gente querendo ou não. E essa busca por pertencimento, ou seja, de pertencer a um determinado grupo, pode gerar alguns problemas quando é frustrada. Ou seja, se a pessoa está tentando participar de um determinado grupo e ela é rejeitada, ou seja, ela tem uma experiência super aversiva, uma experiência que fez ela se sentir mal, isso com certeza gerou dor. E essa dor é uma instrução para o nosso cérebro que está sempre buscando prazer e tentando evitar a dor. Então, quando ele identifica uma dor que dói tanto como essa de não pertencer, ou seja, de afastamento, de isolamento, ele grava isso na memória e aí ele desenvolve estratégias de evitação. Então, basicamente, o nosso cérebro identifica aquela dor associada àquela rejeição que a gente recebeu e aí ele vai ter estratégias de novas ações para evitar essa rejeição novamente. Então, o nosso cérebro aqui ele está agindo, tentando nos proteger. O grande problema é que essas estratégias de evitação aqui podem acabar adoecendo a gente cada vez mais. E o nosso cérebro ele começa a agir por meio dos pensamentos, que muitas vezes são pensamentos automáticos, como se eu não agradar fulano, ele vai me deixar. Se eu não fizer isso, elas vão parar de sair comigo. Se eu não agir dessa forma, não vão gostar de mim. Então essas aqui são todas mensagens que o nosso cérebro vai passando automaticamente pra gente e que a gente conscientemente normalmente não percebe, que acabam prejudicando a nossa autonomia e fazendo com que a gente faça coisas para tentar agradar as outras pessoas com esse objetivo de evitar essa rejeição que consequentemente já gerou alguma dor. Então isso pode ter acontecido lá atrás, ou seja, quando a gente era pequenininho, às vezes teve uma experiência ruim com o pai ou com a mãe, às vezes teve uma experiência ruim no colégio, enfim. Quando a gente é pequenininho, a gente é tipo uma esponja. Então lá pode ter ocorrido algum trauma, alguma rejeição que gerou esse trauma que gera essa dor e aí a pessoa passa a vida inteira repetindo esses comportamentos e tentando agradar as outras pessoas para não sentir novamente essa experiência. Na adolescência você vê jovens que ainda são muito inseguros sobre aquilo que eles querem ou não da vida deles e consequentemente eles tentam participar de determinados grupos e ali há muito espaço para alguma rejeição que pode gerar um trauma e tudo se repete novamente. Então aqui é importante entender que esse trauma, ou seja, que essa dor que foi sentida naquele exato momento gerou uma quebra na autoestima e pessoas com baixa autoestima exigem constante validação das outras pessoas. É por isso que você vê pessoas que são inseguras com a própria aparência, estão sempre constantemente perguntando se estão bonitas ou não, estão sempre atrás de alguma validação, seja postando alguma imagem no Instagram e vendo quantas curtidas tem, ou seja, sempre dependendo da opinião alheia para poder se sentir um pouco menos infeliz, ou seja, tentando tapar um buraco que não consegue ser tapado porque constantemente a pessoa está em busca de novas afirmações, mas mesmo assim a pessoa entra nesse looping, nessa estratégia de evitação de dor. E por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente não entende a origem, aquilo que está gerando, a gente não consegue entender completamente o problema. Eu recebo na clínica muita gente que vem com quadros sérios de ansiedade e depressão justamente por não entenderem que essa mecânica que está acontecendo, ou seja, que alguma coisa lá de trás que traumatizou ela, ou seja, que gerou muita dor, ainda está fazendo com que ela processe a vida inteira dela da mesma forma. E o grande problema é que essa busca constante de agradar os outros acaba gerando vazio de não agradar a si mesmo. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a processar a nossa vida sempre tentando fazer aquilo que o outro quer, sempre tentando fazer os gostos da outra pessoa, a gente deixa de fazer aquilo que a gente realmente quer. E lá no fundo, o nosso cérebro começa a cobrar isso. Ou seja, ele começa a mostrar que a gente não está indo para o caminho certo. E esse processo de mostrar pra gente que a gente não está sendo autêntico e seguindo aquilo que a gente quer, gera muito adoecimento
autoconhecimento mental. Então, na clínica, a gente vê vários quadros diferentes por causa dessa tentativa de agradar as outras pessoas. Por exemplo, pode ter um quadro de ansiedade social, onde a pessoa se frustrou tantas vezes tentando agradar as outras pessoas que ela acaba se isolando e acaba gerando estresse também. Pode ser um quadro depressivo, onde a pessoa se frustrou tanto com aquela tentativa de agradar uma pessoa sempre tem uma expectativa maior que ela não consegue suprir. Isso pode gerar desânimo, pode gerar tristeza, porque a pessoa se frustrou demais e percebe que ela não está conseguindo alcançar aquela expectativa da outra pessoa. Tem muita gente também que desenvolve burnout, ou seja, tentando suprir a expectativa de um chefe, por exemplo, acaba tendo um cansaço extremo. Ou seja, o corpo começa a desligar, começa a parar de trabalhar com eficiência, porque a gente está deixando de escutar o corpo, tentando suprir algumas expectativas de outras pessoas. Isso também leva muito a relacionamentos abusivos, porque pessoas com baixa autoestima, que estão sempre tentando agradar as outras pessoas, são alvos fáceis para narcisistas, para manipuladores, que percebem que por meio de algum elogio, consegue fazer com que a pessoa faça qualquer coisa para receber um novo elogio. Então são pessoas muito vulneráveis a relacionamentos abusivos. E também se é uma pessoa que vem há muito tempo tentando agradar os outros sem escutar aquilo que ela realmente gostaria de fazer, a pessoa começa a perder a identidade, a pessoa começa a perder essa autenticidade. E aí a pessoa chega na terapia falando, nossa, eu nem sei quem eu sou, eu nem sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, minha vida parece vazia, minha vida não tem sentido. Aqui já dá pra ver que se a gente não presta atenção em como agradar os outros pode acabar impactando a nossa saúde emocional, a gente acaba sofrendo com questões muito sérias que podem prejudicar muito a nossa expectativa daquilo que a gente quer na nossa vida. Por isso que é muito importante a gente entender o processo que está ocorrendo e também entender as consequências disso no nosso emocional. Isso é o que eu chamo de autoconhecimento, porque se a gente não para compreender o que está acontecendo, a gente não consegue resolver o problema. A gente simplesmente é vítima dos nossos pensamentos e continua repetindo comportamentos que fazem mal pra gente, ou seja, continuamos repetindo certos comportamentos que fazem a gente sofrer e desenvolver quadros emocionais cada vez mais severos. Então grava isso aí na sua cabeça. Não existe melhora emocional sem autoconhecimento. Se a gente não para analisar o que está ocorrendo, entender quais são os gatilhos que estão gerando isso, a gente não consegue tomar as ações necessárias para mudar as questões da nossa vida. E aí a gente busca um remedinho, a gente busca alguma cápsula para tentar segurar o tranco e se manter naquela mesma situação. A gente não pode normalizar o adoecimento mental. A gente não pode achar que todo mundo está sofrendo e que a gente deve sofrer também. A gente não pode achar que isso aqui é normal. A gente não pode achar que passar a vida toda tentando agradar uma outra pessoa sem escutar aquilo que a gente realmente quer é o caminho que a gente deve seguir. É importante ser um investigador do próprio emocional. Isso é algo que eu falo muito nos meus vídeos e também lá na comunidade de expertos, onde a gente desperta dessa vida automática e busca agir de uma forma que seja mais consciente, que faça mais sentido pra gente. Inclusive, se você quiser desenvolver mais o teu autoconhecimento e viver uma vida que tem mais propósito e mais sentido pra tua vida, conheça o Movimento Despertos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque lá a gente toma ações para sair dessa matrix, para sair dessa normalidade que todo mundo segue e viver uma vida que realmente faz sentido. Enfim, mas como resolver isso? Ou seja, quais são os passos necessários para a gente realmente resolver essa situação? O primeiro passo já foi, que é esse de entender o processo. Como eu falei, se a gente não entende o que está acontecendo, não tem como a gente tomar ações para resolver. O nosso cérebro ele precisa de informações para que ele realmente possa tomar alguma ação. E se a gente não sabe nem o que está acontecendo e só segue um fluxo, a gente não consegue buscar alguma solução para um problema que parece não existir. Então a gente precisa entender o processo e isso você já fez nesse vídeo. Então o primeiro passo você já concluiu. O segundo passo é a autoanálise. A autoanálise é essencial porque ela permite a gente identificar na nossa vida aquilo que realmente está ocorrendo. Então aqui você pode utilizar perguntas como: qual a origem disso? Buscar identificar, cara, quando é que eu comecei a tentar agradar as outras pessoas? Será que foi alguma questão infantil? Será que foi alguma relação com meu pai, com a minha mãe? Será que foi algum trauma no colégio? Será que foi algum trauma no trabalho? Enfim, identificar onde começou essa necessidade de tentar agradar. Eu sei que parece uma pergunta estranha, mas tu nunca fez essa pergunta pro teu cérebro. Seu cérebro é uma máquina de buscar respostas. Se a gente sabe fazer as perguntas certas, a gente consegue se aproximar da resposta certa. A base da terapia, por exemplo, são justamente as perguntas. É fazer com que a pessoa comece a fazer as perguntas certas para ela mesma. Então aqui eu já estou te dando uma pergunta muito importante. Qual é a origem disso? Pega um papel, coloca essa pergunta e começa a cavocar. Começa a colocar algumas respostas, rascunhar algumas respostas no papel. A segunda pergunta é: qual o medo que eu tenho? Coloca isso aí também no papel. Qual o medo que você tem? Quando você vai interagir com alguma pessoa, qual o nome que você dá a essa sensação, daquele medo que você tem de você desagradar determinada pessoa? Essa pergunta é super importante porque realmente vai colocar no papel aquele pensamento automático que vem ocorrendo na tua cabeça, te
gerando medo, te gerando frustração que você nunca nomeou, que você nunca identificou. E 3, quem eu tento agradar e o que isso me custou. Você tenta agradar todo mundo ou tenta agradar especificamente o teu pai? Tenta agradar especificamente a tua mãe? Tenta agradar especificamente o teu esposo, o teu namorado? Quem é? Tenta identificar qual é a pessoa que você tenta agradar. Se é todo mundo ou se é uma pessoa específica. Porque isso, inclusive, pode ajudar você a identificar a origem desse problema. E a segunda parte dessa pergunta aqui, na verdade, pode ser um tópico novo. O que isso te custou? Essa tentativa de sempre tentar agradar a pessoa X, o que isso custou na tua vida? Faça essas perguntas. Coloque isso tudo no papel, comece a responder. Pode ser uma coisa que você não mostre para ninguém, mas começa a responder isso. Porque materializar isso, colocar de uma forma que você consiga ver visualmente, vai ajudar muito o teu cérebro a buscar essas respostas e com certeza vai te ajudar. Passo 3, identificação do teu propósito. Parte dessa perda da autoestima é não saber aquilo que a gente quer da nossa vida. Ou seja, a gente tenta agradar tantas outras pessoas que a gente esquece daquilo que a gente realmente gostaria. Será que eu gosto de comer carne? Será que eu gosto de comer sushi? O que eu gosto? Porque eu tô sempre indo no sushi e na verdade eu odeio ir no sushi. Eu tô indo por causa dessa outra pessoa. Enfim, comece a identificar aquilo que te move, aquilo que faz sentido para você. Porque é justamente não seguir aquilo que faz sentido para você que tá te causando tanto incômodo, que tá fazendo doer tanto emocionalmente. Então a gente precisa identificar quem você é como pessoa, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer da sua vida, quem você quer ser. Essas 3 perguntinhas aqui vão começar a mapear aquela situação e mostrar quem realmente você quer ser. Porque a partir do momento que a gente começa a esclarecer isso aqui, a gente começa a viver uma vida que faz mais sentido pra gente ao invés do outro. E aí a gente tenta atingir essas expectativas em vez de atingir as expectativas das outras pessoas. Porque se você for parar pra pensar, cada pessoa tem uma opinião diferente daquilo que é certo na vida. Então se a gente tenta agradar todo mundo, com certeza a gente vai quebrar a cara. Porque uma pessoa vai achar que é certo ir por um caminho, a outra pessoa vai achar que é certo ir por outro caminho. Então se a gente identifica aquilo que é realmente importante pra gente, a gente começa a valorizar isso, a gente começa a seguir o caminho e ter que agradar só uma pessoa, que é a gente mesmo. Eu não tô dizendo aqui que você precisa desagradar as outras pessoas. Mas poxa, se você vive uma vida que não faz sentido pra você, qual a graça disso? É muito importante a gente identificar esse propósito. Essa é uma questão que logo no primeiro curso do Despertes eu bato na tecla. A gente precisa identificar o que a gente quer. Porque a gente só vai ver progresso na nossa vida se a gente estabelecer essas metas, se a gente identificar esses pontos. E o quarto ponto é a alteração de comportamento. Depois que você já fez essa análise, já identificou todas essas questões, agora obviamente você precisa agir. Então às vezes você percebe que toda essa comparação que você faz com as pessoas é muito relacionada ao que você vê nas redes sociais. As redes sociais, elas são muito adoecedoras, porque a gente faz um comparativo entre a vida da outra pessoa com a nossa vida. Então a redução das redes sociais muitas vezes auxilia a pessoa a ter menos efeito comparativo e buscar menos agradar as outras pessoas. A seleção de amizades é um outro caminho também. Às vezes você vai identificar que tem pessoas manipuladoras que estão ao teu lado. Pessoas que já identificaram que você tenta fazer tudo para agradar elas e estão só te explorando. Então a partir do momento que você mapeou e fez essas perguntas aqui, você vai começar a identificar, poxa, fulano que tá sempre andando comigo é uma pessoa que não tá me fazendo bem. É uma pessoa que tá fazendo eu sempre patinar e fazer as coisas para ele. Quando eu preciso me abrir com fulano não quer me escutar. Mas quando ele quer alguma coisa de mim, aí ele me chama. Ele diz que eu tenho que fazer. Então a gente começa a selecionar essas amizades. E outro é estabelecer uma rotina de autoconhecimento. Eu sei que autoconhecimento parece uma balela que qualquer coach fala por aí, mas não. Autoconhecimento é se autoconhecer. É buscar entender aquilo que você está sentindo, por que você está sentindo isso e o que você precisa para mudar essa situação. Então é um estudo contínuo de como você funciona. É um estudo contínuo de como se sentir bem. Então tirar um momento na nossa semana, tirar um momento no nosso dia para poder entender aquilo que a gente está sentindo, os pensamentos que a gente teve, como a gente se comportou com as outras pessoas, é super importante para melhorar isso. Porque, de novo, simplesmente tomar uma cápsula de alguma coisa, com certeza não vai resolver, porque teu corpo vai acostumar com essa substância e cada vez você vai aumentando a dose e aquele problema continua. A gente precisa se autodesenvolver, a gente precisa de autoconhecimento. Inclusive, foi justamente por isso que eu criei o Despertes, porque eu consigo atender na terapia uma quantidade X de pessoas, mas essa informação, todos esses pontos que eu tô te passando aqui, são essenciais para que qualquer pessoa consiga sentir melhor na vida. E a gente não aprende isso na escola. Então, se você quer mudar os seus comportamentos, quer mudar a forma como você se sente, não adianta tomar a sua cápsula. É importante você buscar alguma forma de resolver essas questões que estão gerando alguma dor. E eu vou te falar uma coisa, não é difícil fazer isso. A partir do momento que a gente pega o gosto, é igual andar de bicicleta. A partir do momento que a gente se esforça um pouco, a gente começa a pegar o jeito de como funciona a coisa e a partir daí se torna prazeroso cuidar da gente. Ou seja, tomar ações que façam a gente se sentir melhor. Porque se você não fizer isso, meu amigo, ninguém vai fazer isso por você. Os sintomas que a gente sente no nosso corpo são
são avisos de que alguma coisa não está certa. E é um erro nosso a gente simplesmente não escutar esses avisos, tentar ignorar isso e seguir a manada, seguir o ritmo corrido da nossa vida. Mas quem quer solução precisa agir, precisa buscar essa solução. E é exatamente essa luz que eu tentei passar nesse vídeo aqui. E eu espero que tudo que eu te mostrei aqui ajude você a viver uma vida melhor, faça mais sentido para você, não para agradar os outros. A gente se vê em outros vídeos aqui do canal, ou quem sabe lá dentro da comunidade de expertos, nesse movimento de autoconhecimento que cresce cada vez mais.